Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Então, através do dom que Davi tinha, da unção que Davi tinha, Davi entrou no palácio. É assim que funciona. Quem tem unção, você vai ser colocado em lugares que quem não tem unção não vai entrar. Que revelação! Meu Deus, cheguei a arrepiar agora. Preste atenção, isso aqui é quentinho. Veio agora do Espírito Santo para minha cabeça aqui. Não estou lendo em lugar nenhum, veio na minha cabeça agora. É espiritual. Quem tem a unção de Deus vai entrar em lugares que quem não tem a unção não entra. Olha que coisa forte, hein? Meu Deus. Essa frase aqui eu vou até escrever ela aqui. Entendeu? A unção de Deus. O poder de Deus. É isso, meu irmão. Por isso que você não pode arredar o pé nas questões da sua caminhada com Deus. Jesus diz, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, meu querido, sem Deus não somos nada. Jesus diz em João 15, verso 5, sem mim nada podereis fazer. Entendeu? Então é isso. Quem carrega uma unção de Deus é abençoado e abençoa outras pessoas. Davi possuía a unção do Espírito Santo. Ele chegou no palácio para resolver um problema espiritual que o rei Saul tinha. Quem tem a unção vai entrar em lugares para resolver um problema espiritual que só Jesus pode, mas vai ser através da unção que Deus deu para mim e a unção que Deus dá para você, querido e querido ouvinte. Por isso a importância de termos o Espírito Santo. Por isso a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Há o Efésios capítulo 5, verso 18, diz assim, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, aleluia. É o poder do Espírito Santo na nossa vida que nos faz se tornarmos ungidos, valentes, corajosos, destemidos. É debaixo da unção do Espírito Santo. Você pode pensar positivo, você pode ser uma pessoa positiva e falar só coisa boa, mas você precisa da unção, U-N, C cedilha, A-O-T-I-O, unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na sua vida. Problemas espirituais não se resolve com filosofia. Problemas espirituais não se resolve com palavras positivas. Problemas espirituais não se resolve com a inteligência humana. Problemas espirituais não se resolve com qualquer conversa, mas se resolve com a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Receba, seja cheio do Espírito Santo. Receba renovo, receba restauração espiritual. Receba forças. Pegando uma frase de uma ouvinte que diz que ela está triste. Tem vários motivos. Cada caso é um caso. Mas tem tristezas que são tristezas quando a pessoa se afasta de Deus. Eu não estou dizendo que essa pessoa que pediu oração porque está triste é por causa disso, quero deixar bem claro. Mas alguns casos são porque a pessoa se afasta de Deus ou de um propósito que Deus tem para aquela pessoa, ela fica triste. Às vezes ela tem dinheiro, não está com problema financeiro. Às vezes ela tem uma casa boa para morar. Às vezes tem um carro bacaninha para ela passear, para ela trabalhar. Às vezes ela tem uma vida até boa, mas anda triste. Ninguém está doente na família, aparentemente está tudo ok, mas ela está triste. Pode ser, não estou dizendo que é todos os casos, né? Pode ser que a pessoa tem tudo, mas de repente ela está triste porque ela não está buscando fazer o que Deus pediu para você fazer. Quando Deus pede para que eu faça algo para Ele, na obra dEle, quando é claro que as coisas de Deus são claras. Deus não é Deus de confusão. Então quando Deus fala algo para mim, fala para que eu faça algo, e eu tenho certeza que aquilo é de Deus, se eu fizer eu vou ser feliz, vou ser alegre. Se eu não fizer eu vou ficar triste. Às vezes tem pessoas que dizem assim, nossa, o pastor tem uma disposição para pregar a palavra no rádio. Por quê? Deus me deu essa missão.
e me deu a unção. Se ele não tivesse dado essa missão, entendeu? Eu poderia ser radialista. Eu não sou radialista, eu sou um apresentador, um pastor, um líder espiritual que usa esse talento que Deus me deu para levar fé e esperança para as pessoas. Mas Deus me deu essa missão. Então eu entendi a minha missão, eu compreendo o que Deus me deu para fazer. Então por que eu me torno feliz? E sou feliz fazendo isso. Por quê? Porque é um chamado, é uma vocação, é um ministério. Então quando eu falo ministério, eu não me refiro apenas ao ministério pastoral, evangelístico, mas você tem um chamado também, meu amado e minha amada. Mas quando eu falo chamado, eu não estou necessariamente dizendo que é um chamado eclesiástico. Todo cristão tem um chamado para fazer alguma coisa. E quando Deus chama você para fazer alguma coisa para Ele e você não faz, você fica triste. Você fica desanimado. Aí o inimigo pega a brecha. Aí aquela pessoa ela vai no médico fazer exame. Não tem nada. O médico manda fazer tudo quanto é de exame. Exame de sangue, exame disso, exame daquilo. É um calhamaço de pedido de exame. E não descobre o problema. Então, pode ser, quando tem casos assim, pode ser um fator espiritual. Pode ser. Quem está me ouvindo, eu acredito que é um povo inteligente. Um povo que está conectado na palavra. Então, quando eu falo uma coisa, não quer dizer que é com você. Agora, é você que tem que analisar. Por isso que a gente ora para Deus nos dar uma luz, uma direção, um direcionamento. Deus dá direção através de uma instrução espiritual na palavra, como essa que eu estou fazendo agora. E Ele fala também confirmando através da oração. Então avalie. E não é só a questão de uma tristeza. Sabe quando você está assim meio inquieto com alguma coisa? Pode ser o quê? Que você não está entendendo o que Deus está pedindo para você fazer. Aí você não obedece, você fica meio sem saber. Você está entendendo? Então, há casos que é isso. Você acha que uma pessoa que desobedece uma instrução de Deus é feliz? Claro que não. Você acha que uma pessoa que Deus fala, ó, vá pregar minha palavra em tal lugar, e Deus falou, e é de Deus, tá tudo certo que é de Deus, e você não vai, o que acontece? Puxa vida, aí você vai ficando triste. É claro, há vários tipos de tristeza, mas eu peguei esse gancho aqui para dizer o seguinte: busque, ore. Você que está enfrentando algum tipo de desafio na vida, faça um propósito de 7 dias de oração, sabe? Faça alguma coisa. Se mexa. Procure novos territórios. É isso. Às vezes você precisa se deslocar. Às vezes você precisa se movimentar. Eu sempre tenho dito que o primeiro movimento é na mente, é o querer. Quando eu não quero, meu irmão, nem empurrando vai. O meu avô, por parte da minha mãe, ele domava cavalos. Ele chegava com esse cavalo que não obedecia, ele botava o cavalo no lugar dele. O cara era bom no negócio. Entendeu? Mas ele pegava uns ali que no cabresto ali, ele travava. Mas daí ele ia fazendo de um jeito ali que o cavalo ficava treinado. Ele treinava ali. Entendeu? Então, é claro, eu e você não somos cavalo, graças a Deus. Cavalo é uma benção, né? Mas nós somos seres humanos. Mas o que eu quero se referir é que tem pessoas que ela empaca e trava ali. Tipo assim, ela trava, ela está travada, ela parece que ela não vai, não desenvolve, não deslancha na vida, não cresce espiritualmente, está travada. E às vezes tem pessoas que travam porque ela é irredutível. Aquelas pessoas que dizem assim, eu nasci assim, eu aprendi assim, vai ter que ser assim e acabou. Quer dizer, essas pessoas são tristes geralmente. Geralmente a maioria delas são tristes. Desculpa usar o termo, mas tem gente que tem cabeça dura. Cabeça dura. Entendeu? Aí fica na sua redoma, no seu quadradinho ali e não cresce. São pessoas presas por uma mentalidade retrógrada. Pessoas presas por mentalidade ultrapassada, que não tem nada a ver com coisas espirituais. Às vezes são costumes, são culturas, sei lá o quê, que a pessoa fica naquela. Né? E Jesus quer te dar algo novo. Jesus quer te dar coisa nova. O próprio Jesus diz, né, que ele veio para nos dar vida, vida com abundância. Agora, você acha que ter vida com abundância, a pessoa amargurada, triste,
nunca tá bom com nada. Passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa ano, essa pessoa não evolui, não cresce, está sempre na mesma. Entendeu? Se apegando a tradições, se apegando a coisas que não acrescentem nada, nem espiritualmente, nem culturalmente. Né? Então, meu amado e minha amada, essa palavra é forte, hein? Essa palavra é forte. Eu vou repetir aquela palavra anterior, até tem que anotar para não esquecer. Foi uma revelação isso aqui. Quem tem a unção de Deus vai entrar em lugares que quem não tem essa unção não vai entrar. Entendeu? Compreendeu aí? Você que está me vendo aí na tela do seu celular, no seu notebook, no seu computador. Hã? Compreende? Pensa nisso. Você está inconformado com alguma coisa? Você está inconformado com alguma situação da tua própria vida? Da tua própria vida? Então essa é a palavra para você descobrir se você está inconformado, para você se alinhar aos projetos de Deus. Tem muitas pessoas que elas querem que Deus venha se adequar a elas. É o contrário, é eu que tenho que me adequar aos projetos de Deus. Eu que tenho que me alinhar ao propósito que Deus tem para a minha vida. Então tem gente que pensa que é Deus que tem que ser um empregadinho dela. Não, é nós que temos que servir a Deus. É nós que temos que se humilhar. O que a Bíblia diz? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Está falando mão de Deus, tá? Não mão de homens. Porque às vezes tem homens aí querendo usar em nome de Deus e fazendo palhaçada com o povo, né? Desculpa usar esse termo, mas é verdade. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, olha só, o seu tempo vos exalte. Então é no tempo de Deus. É no tempo de Deus, meu amado. Sabe qual que é o problema de nós, seres humanos, da grande maioria? É que muitas pessoas, muita gente comete isso. Todos nós, uma hora errou nisso ou vai errar, tem que se cuidar para não errar. Mas é o tal negócio, a gente tá, no fundo, as pessoas estão preocupadas com a avaliação dos outros. Esse é o fator. Meu amado, preste atenção, minha amada ouvinte. Se você é um cristão, você sabe disso. Se você não é, aprenda então. Deus conhece a tua vida, todos os detalhes, desde quando você estava sendo concebido no ventre da sua mãe. Ele te conhece. Ele te conhece. Ele sabe de tudo. Entendeu? Então não se preocupe com as avaliações do povo, das pessoas. Entendeu? Deus está me inspirando a dizer o seguinte: tem pessoas, preste atenção que isso é importante, tem pessoas que estão depressivas, que estão tristes, sabe por quê? Não estou dizendo que são todas, mas uma parte delas, sabe por quê? Porque você fica vendo rede social e vendo fotos das pessoas que estão felizes e você não é feliz e fica pensando, nossa, o meu amigo está tão feliz e eu não. Isso aí, a pessoa não sabe o que quer e fica... Irmão, preste atenção que eu vou te dar uma dica aqui. Quando as pessoas tiram foto para postar em rede social, você não vê ela... eles não fazem cara feia. Eles fazem o quê? Uma cara de alegre, de feliz. Mas nem sempre aquilo é verdade. Às vezes foi só na hora da foto. Dá um sorriso aí. Aí todo mundo sorri. Não estou dizendo que todo mundo que tira foto e sorri é falso. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que em alguns casos sim. Aí você está infeliz com alguma coisa. Talvez no casamento. Talvez no namoro. Não dá certo. Namora um. Quando você pensa em casar, o cara dá o fora. Antigamente falava assim, dá o fora. Levei o fora. É ou não é? Talvez é financeiro. Em alguma área da tua vida. Isso que eu estou falando é o dia a dia. Quem que não passa por alguns problemas desses? Então, meu irmão, preste atenção no que o pastor está te ensinando para te abençoar. Não avalie a sua vida pelos seus likes que você recebe ou deixa de receber. Você não depende disso, meu irmão.
Você não depende dessas coisas, eu também não dependo disso. Entendeu? Às vezes a pessoa fica, nossa, 100 pessoas me viram e deram positivo, um likezinho, olha que legal, olha que bacana. Entendeu? Eu não estou falando contra isso, gente, tá? Eu estou dizendo que tem pessoas que não estão mal, sabe por quê? Que elas viciaram na internet. E eu não estou falando mal da internet, porque a internet, se não fosse a internet, você não estava nem me ouvindo. Se fosse só pelo rádio, eu só ia ouvir aqui em Curitiba, região metropolitana. Mas por causa da internet, a gente fala pro mundo inteiro, onde tiver alguém conectado aqui no canal da internet, da rádio aqui. É ou não é? Ou no nosso canal no YouTube, no caso, do Agindo Deus Quem Impedirá. Então, eu não estou falando mal, sabendo usar é bom. Mas tem gente que tá mal da vida, por quê? Em vez de orar, em vez de botar o joelho lá no quarto e orar, fica aí viciado nas redes sociais e internet. E é pura verdade. Eu não estou falando mal, não estou passando lição de moral em ninguém. Claro que não. Todos nós temos que se cuidar. Tem muita coisa boa, mas de repente você está perdendo tempo. Não, vai ler um bom livro. Vai ler um livro bom. Tem gente que não quer ler, só quer ler frase de efeito. Só quer ler frase profética. Só quer uma frase de motivação. Mas tem que ler livros, tem que ler literatura. Coisa boa. Lê um livro inteiro. Gente que só lê a capa, né? Pega um livro e ele vê o que fala do autor. Não, lê. Sem perceber ou sem querer, querendo, como diz o personagem lá da televisão, sem querer, querendo. Mas eu sempre vou supor, quando eu, bem lá atrás, hoje eu também faço isso, mas quando meus filhos eram pequenos, eu ia fazer numa loja, num shopping, principalmente aqui em Curitiba, e sempre eu entrava numa livraria. Até hoje eu faço isso, quando eu vou num lugar que tem uma livraria. Eu entro. Hoje você vai em certas lojas, principalmente shopping, hoje tem livro até de 5, 10, né? Livros bons, né? Promoção lá. E eu lembro que eu entrava lá e ficava dando uma olhadinha. Aí a pastora, ela ia numa loja, depois vinha aqui também, os filhos entravam e tal. E eu ficava fazendo isso. O que aconteceu? Nossa, os meus filhos, principalmente, eles gostam de ler. Ambos. Um dos dois lá lê um pouco mais. Mas por quê? Hoje ele está tendo sucesso no negócio porque ele pegou gosto pela literatura, porque ele via o pai lendo. Ele via o pai entrando na livraria. Livraria, não vou dar nome de livraria, fazer comercial aqui, mas livraria, que vende livro, não estou falando só livro evangélico, livros, bons livros. Né? Eu tenho caixas e caixas de livros. Eu já li muitos livros. Então é isso. O livro é saudável, você lê bons livros. Agora, leia bons livros, mas não esqueça de ler o livro dos livros, que é a Bíblia, pessoal. A palavra de Deus. Entendeu? Tem bons livros que não são cristãos que servem. Você tem que saber, você tem que ter maturidade para ler. Retém o que é bom, descarta o que é ruim. Aí é questão de maturidade. Quem é maduro na fé, ele sabe, isso aqui é bom para mim. Beleza, isso aqui não é bom, descarta, irmão. É isso. Nós estamos nesse mundo, tem de tudo. A vida é assim. Todo dia você tem desafios. Todo dia a vida vai te apresentar algumas oportunidades, algumas portas. Tem porta que você entra porque ela vai ser bom para você. Tem outra, opa, essa aqui eu não vou entrar porque não é legal para mim. Aí é você que decide. Não é pastor que vai manipular você, não é pastor que vai ficar dando regrinha de pode, não pode. É você tem que crescer, evoluir, desenvolver a sua fé. Mas não esqueça da palavra de Deus. Não esqueça de ler as escrituras. Entendeu? É assim que funciona. Porque ainda existe um grupo de pessoas que são, seja cristãs ou não, que são manipuladas. Por quê? Porque eles comem pela mão dos outros. Notícias mentirosas, manchetes de jornais, aquelas manchetes que falam uma coisa, mas a matéria é outra. Então é isso. Então a gente tem que primeiro tem que pedir para Deus, Deus me dê sabedoria e discernimento espiritual. Você tem que ir à luta. É ou não é? Assim, no lado profissional, você estuda, se forma, vai trabalhar naquela área, mas você sabe que não é porque você tem um diploma na mão, mas você tem que estar sempre se atualizando com aquela profissão que você executa, aquela atividade, às vezes fazer um curso extra, às vezes aprimorar os conhecimentos. Agora tem gente que não cresce, por quê? Porque é só porque ela tem um diploma de 1900, não sei das quantas, mas ela não está atualizada. E ela quer ter o mesmo rendimento. Não vai dar certo. Entendeu?
É isso. Essa palavra serve para questões espirituais, serve para a tua vida profissional. Você que é jovem, está me ouvindo, me assistindo, jovem, você aí que tem 17 anos, 18 anos, 20 anos, rapaz, que idade boa. Você já não ouviu falar de gente mais experiente de idade falar assim, puxa, vou dar um exemplo, vamos supor, a pessoa tem 50 anos de idade e ela diz assim, meu Deus, eu tenho 50 anos, um exemplo, tá? A pessoa diz assim, eu tenho 50 anos. Se eu tivesse a cabeça, com a minha cabeça de hoje, se eu pudesse retroagir quando eu tinha 20 anos. Quem já não falou isso? Eu já falei isso. Mas a gente sabe que não funciona assim. Se eu tenho uma cabeça de 50 anos de vida, quando eu tinha 20 era outra cabeça. Era a mesma cabeça fisicamente, né? Mas intelectualmente, espiritualmente era outra. Eu acredito que eu cresci, que eu desenvolvi. Não é? É assim que é a vida. Às vezes tem pessoas que ela não cresce nem nos problemas. Como assim, pastor? Tem gente que, como é que você tá? Meu problema tá assim, assim, assado. Dali um ano, como é que você tá? Tá assim, até o problema é o mesmo. Eu falei, tem alguma coisa errada, minha gente. E até os problemas tem que ser outro. Não pode ser os mesmos. Entendeu? Quando você, por exemplo, quando você era criança, você era inocente, quem cuidava de você? Os seus pais, não é? Então você não tinha preocupação com conta para pagar, você não estava nem aí. Não é? Quem um dia não foi com seu pai, quando você era criança, no mercado, numa loja, de brinquedo principalmente, se você é criança, e compra isso, compra aquilo. Às vezes o pai não tinha condição de comprar aquilo que você queria, aí ele comprava um outro, mais barato, né? Dentro da realidade dele. Não é assim? Quem já não foi criança e teve essas fases boas na vida e etc. É ou não é? Espiritualmente é a mesma coisa, você tem que crescer, só que eu cresci. Hoje eu não vou no mercado e fazer papel de criança. Né? Passei dos 50, ou seja, então a conversa é outra. Agora eu vou entrar no mercado e vou se fazer de criança. Bem, compra isso aqui pra mim, meu amor, fala pra minha esposa. Se fazer de criança. Não, agora é só adulto. Mentalidade é outra. Espiritualmente é a mesma coisa. E cristão que se diz cristão e não cresce, ele fica uma criança espiritual. Aí ele não enxerga. Eu fiz uma pergunta no início, quem está comigo pelo rádio desde o início, eu perguntei, como é que está a tua visão espiritual? Você está enxergando longe espiritualmente? Você está enxergando? Eu recebi aqui de um querido uma ovelha querida, do irmão, ele disse, pastor, em áudio, ele disse, pastor, Jesus está me curando a minha visão física, pastor. Está restaurando. Mas a minha visão espiritual, eu era cego espiritualmente, pastor. Mas Jesus transformou a minha vida. Hoje, espiritualmente, eu entendo melhor as coisas e enxergo longe. É isso. É isso. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus diz, eu estou convosco todos os dias. Ele está conosco. Ele está aqui comigo. Eu posso falar, de mim eu posso falar. Tem dia que Deus está comigo. E está uma maravilha, está dando tudo certo. Tem outro dia que Deus também está comigo, mas parece que dá errado umas coisas. Agora, não é porque está dando errado, não está saindo do meu gosto, que Deus não está comigo. Ou Deus não está com você. Então pare com essa mentalidade de achar só porque não está dando certo algumas coisas, porque você quer do teu jeito e não está dando certo, que Deus não está com você, não. Pelo contrário, às vezes é um livramento que Deus está te dando, meu amigo. Eu lembro que, antes de eu conhecer a Eva, né, na nossa juventude, eu namorei uma jovem, acho que um ano e um mês mais ou menos, nessa faixa aí. Tava namorando, tudo indo bem, um certo dia, por telefone, na base do orelhão, vê se pode, levei um fora no telefone de orelhão, de rua. Naquela época só tinha telefone de orelhão, e quem tinha telefone em casa é um pessoal bacana, né? Não era telefone, não é como hoje todo mundo tem, né? Principalmente celular, né? Mas ela deu fora, ela terminou o namoro comigo. Ela terminou o namoro, falei, mas por que será? Ela terminou o namoro, fiquei 30 dias triste. Antigamente falava, levou fora. Não tem medo de falar essas coisas. É pra você entender uma linguagem simples, pra você dar umas risadas aí, pra você ver que a vida é boa. E tem coisa que é livramento. Terminou e tal. E 30 dias eu fiquei, né? Eu tinha aquele hábito todo final de semana, eu morava numa cidade, ela morava na outra. Eu tinha que pegar o busão, o ônibus, né? Eu pegava o ônibus, no domingo ia lá visitar ela, aí voltava, só podia ver no domingo, cada um morava na cidade, aquela coisa, né? Hoje tá tudo mais fácil, né? Mas enfim. Então eu acostumei um ano fazendo esse roteirozinho, né? Todo domingo vai e volta, vai e volta.
Aí terminou o namoro. Fiquei triste 30 dias. Depois eu fui melhorando. Aí Deus fez eu encontrar a Eva. Não foi no paraíso, mas foi em Apucarana, na faculdade. Ô, glória. Tá vendo? A outra moça era uma bênção, mas a Eva nem se compara. Hoje, aquilo que Deus está me desempenhando junto com a minha esposa, se fosse aquela outra abençoada, certamente ela não tinha pegada que a pastora tem, que a Eva tem, que depois nós fomos para o ministério, Deus nos chamou para a obra. Entende? Então, quem sabe Deus está falando para alguém aí que está triste, depressivo, que levou fora do namorado, levou fora. Desculpa se eu estou desatualizado, não sei como é que é hoje, quando termina o namoro, você sabe, Marco? Quando termina o namoro, se é fora que leva? Deve ser, né? Terminou o namoro. Deve ser, né? Mas enfim, você está entendendo o português bem claro aqui, né? Então você está aí, né? Talvez estou falando com pessoas que dizem, pastor, eu estava noiva, antes fiquei noiva, daí um mês... Irmã, eu não estou dizendo, pode haver restauração, pode ser que de repente vocês reencontrem de novo e isso pode acontecer, não estou dizendo isso. Mas para alguns, meu irmão, vai ser livramento. Não que essa pessoa é ruim, é que Deus tem outros planos para a tua vida. Embora eu sei que quem escolhe é eu. Eu escolhi pedir a Eva em namoro, eu escolhi pedir ela em noivado, né? Porque a gente seguiu essa sequência, né? Tradição, né? Namoro, noivado, casamento e depois morar junto. Né? A gente seguiu essa sequência boa aqui, que eu acredito que seja a melhor, né? Entendeu? É tipo assim, então eu que escolhi, mas eu creio que Deus que permitiu aquela conexão. Deus que permitiu, então eu não tenho dúvida que Deus, né, que permitiu que eu a conhecesse, Deus permitiu. Agora, quem decidiu? Fui eu. Quando eu pedi ela em namoro, você me aceita em namoro? Ela fez um suspense. Aceito. Ô, glória. Tá vendo, irmão? É assim que funciona, irmão. Entendeu? Tô dando dicas aqui. Então, seja cheio do Espírito Santo, leia bons livros, leia a palavra de Deus, não deixe de ler as Escrituras. Um conselho que eu dou, se você não tem esse hábito, se você não tem esse costume, leia pelo menos um capítulo de um livro da Bíblia. Escolha um livro da Bíblia. Leia os evangelhos, os milagres de Jesus. Né? Leia. Até falando em milagre para a gente orar, vou falar uma das definições de milagre, se você precisa de um milagre. Milagre, primeiro, é uma intervenção divina. Milagre é uma intervenção divina em uma pessoa ou em alguma circunstância, transformando o impossível em possível. Entendeu? Então, milagre é uma intervenção divina. Quem sabe você está precisando de um milagre, então esse milagre vai ter que ser uma intervenção divina. Mas não esqueça daquela frase que Deus me inspirou a falar para vocês alguns minutos atrás. Baseado na história de Davi. Davi tinha a unção de um adorador. Davi cuidava de ovelhas, era um pastor de ovelhas, dos animais ali, do seu pai que ele cuidava. Mas ele também tocava um instrumento musical. Ele tocava, ele adorava. E quando ele adorava, o Espírito Santo agia. Entendeu? Então busque, fala, Senhor, eu quero andar debaixo dessa unção do Teu Espírito Santo, para ser bênção para você, para sua família, e onde você entrar, você seja um instrumento de bênçãos nas mãos de Deus. Entendeu? Vou confessar para vocês aqui ao vivo, estou ficando emocionado. Você não tem como ver, mas eu vou narrar aqui. Estou com lágrimas nos meus olhos neste momento. Sabe por quê? Que eu estou dando esse ensinamento. E eu dei uma olhadinha rápida aqui no celular e uma ouvinte escreveu assim: acho tão lindo como você fala com a pastora. Fiquei emocionado. Agora, essa frase da irmã aqui me pegou nas minhas emoções. Que é isso, meu irmão? É junto. Estamos juntos. Choramos juntos, rimos juntos. Comemos arroz, feijão, bife, tomate junto. Vai tomar um cafezinho junto. É isso, é unido. Como diz, né? Na saúde, na doença, cheio de dinheiro, com pouco dinheiro. É assim. É a caminhada. Quem tem fé, caminha. Agora tem gente, quando vem os problemas, ela cai fora. Ela desiste. Alguns são covardes.
Atitude de covarde é fugir de quando precisa de você atuar ali. Quando estava tudo bem, amorzinho daqui, amorzinho dali. Mas quando vem o problema, foge, desiste. Os antigos, né, diziam, né? Meu avô dizia, antigamente era palavra. O homem dava palavra e eles coxavam o bigode. Os homens que tinham bigode, né? Homem tem bigode. Na época falava, isso é coisa antiga, né? Mas tinha palavra. Hoje até com documento as pessoas não estão mais respeitando. Entendeu? Uau! Tá forte, hein? Salmo de número 105 para a gente orar. Verso 4 e verso 40. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Oraram e ele fez vir codornizes e saciou-os com o pão do céu. Esse é o nosso Deus. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por esse momento inspirativo, que o Senhor me inspirou, que o Senhor me deu capacidade, habilidade, sabedoria para estar falando palavras. Não qualquer palavras, mas palavras proféticas, palavras de fé, palavras que está despertando este homem, esta mulher que é um gigante, mas às vezes não sabe que é uma pessoa gigante, que ela pode vencer essa luta, ela pode vencer esse desafio, mas eu creio que hoje ela recebeu o que ela precisava receber, o remédio espiritual ela recebeu nesta manhã e neste momento, e eu creio, Pai, que quem mais ouvir essa ministração no nosso canal no YouTube, onde chegar essa mensagem de fé em áudio ou vídeo, eu tenho certeza que pessoas serão abençoadas e na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo essa casta de demônios, esse espírito das trevas, que está atormentando essa pessoa, que está atormentando este casamento, esta família, em o nome de Jesus de Nazaré, expulsamos este mal em nome de Jesus e decretamos pelo poder da palavra de Deus, libertação, saúde, restauração, saúde espiritual, saúde física, saúde nas emoções, saúde financeira. Senhor, abençoa os agentes de Deus, abençoa esse povo amado e querido do Senhor, que não tem medido esforços, estão investindo, estão plantando a sua semente de fé no nosso ministério. Abençoa, prospera os teus filhos e filhas, e que hoje seja o dia da grande virada, o dia da grande colheita sobrenatural, que haja uma intervenção divina, que o milagre aconteça na área em que estamos precisando, Pai, de um milagre. Em nome de Jesus, oramos, em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida, pela paz, pela saúde e, acima de tudo, pela salvação em Cristo Jesus. Senhor, abençoa esta água que eu separei, que milhares separam sua água também. E espere este momento da oração, que após a oração esta água seja um remédio espiritual. Abençoa os trabalhadores, empresários, empreendedores, servidores públicos, autônomos, profissionais liberais, o trabalhador, o aposentado que já vive da sua abençoada aposentadoria, abençoa. E onde estamos chegando agora, Pai, na casa do meu amado e da minha amada, sejam pessoas que nos conhecem, que um dia teve a oportunidade de caminhar com a gente, até mesmo no presencial, outros que nos conhecem parcialmente e outros que só conhecem de ouvir, ou de uma foto, ou pelo rádio, só ouve, mas não teve a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. Deus libera bênção para todos, independente se nos conhece ou não. Mas se estamos aqui e se Ele está do outro lado nos ouvindo, é porque o Senhor tem provisão para esta pessoa. Assim oramos e abençoamos este povo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá?
e hoje é o dia do seu milagre.